Oi pessoal, de volta aqui para trazer um pouco mais aí de histórias, né? Gosto muito de trazer conteúdo nesta forma de histórias porque a gente está sempre ali se baseando na verdade do que está acontecendo dos fatos. Então, esses dias atrás, estava atendendo aqui uma paciente, eu estou em Orlando nesse momento, atendendo uma paciente por videoconferência. E essa paciente já está em tratamento conosco há muitos anos, uns 20 anos em si. E ela chegou e disse assim: doutor, é Deus no céu e doutor Rogério na terra. E aí você fala, puxa, que gostoso ouvir uma coisa dessa, né? Como é prazeroso a gente ouvir uma coisa dessa, não por uma questão de ego, mas simplesmente por uma questão de saber que a gente está fazendo a coisa certa. Agora, por que uma pessoa chega a esse ponto de dizer que é Deus no céu e Dr. Rogério Pavan na terra? Por que ela chega nesse ponto? Vamos lá, a história dela foi o seguinte: há 20 anos atrás ela chegou lá na Odonto Balance com dores fortíssimas de cabeça. Já não tinha mais remédio que resolvia. Ela vivia tentando mudar o remédio, passando por neurologistas diferentes, tentando fazer um caminho para que ela pudesse se livrar das dores. As dores também pegavam metade da face dela e ela chegou a tratar o canal de 7 dentes antes de chegar no Odonto Balance. Daí o que aconteceu? Com poucos dias de uso de um sistema específico chamado Polis, as dores começaram a desaparecer. Então a vida dessa paciente foi dividida antes do Polis e depois do Polis, né? Polis quer dizer placas oclusivas lisas. Como que nós chegamos nesse recurso? Como que nós chegamos no Polis? Foi só uma ideia que, brilhante, adoraria que fosse, mas foi na verdade fruto de muito suor, dedicação e busca. Lá pelos anos 90, 92, a gente estava desenvolvendo o DARA, né? Que foi criado inicialmente em 94. O DARA é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Mas 10 anos depois, né? Em 2004, daí foi 2002 por aí, nós estamos também pesquisando, revisando os sistemas de placas que existiam no mundo. Então nós fomos testando essas placas. Testamos placas que usavam só na parte de baixo, só na parte de cima, placa de silicone, placa de acrílico. Daí nós vimos que cada placa tinha uma característica que poderia ser positiva, mas que a maioria delas trazia um benefício. Tipo assim, colocou algo na boca e a origem está na questão dos dentes, então o paciente já sente melhoras. Mas o que eu observava nos sistemas de placa em si não era duradouro, né? O resultado não mantinha, não continuava. Quando anulava um pouco da força, que era da arcada, resolvia, mas depois o problema voltava. Então nós fomos pesquisando, buscando, aprimorando, e daí em 2004 nós criamos o sistema Polis, ou placas oclusivas lisas. São 2 placas, uma na parte de baixo, outra na parte de cima. Mas o segredo não é esse. O segredo está em como ajustar essa superfície da placa para se equilibrar e harmonizar com a necessidade individual de cada paciente. Então, a filosofia é não fazer uma coisa como o americano gosta de pensar. O americano adora criar algo que seja assim, one fits all. Quer dizer, uma coisa serve para todo mundo. Mas infelizmente não dá. As coisas precisam ser feitas especialmente para aquele indivíduo e ajustadas individualmente para aquele indivíduo de acordo com a necessidade que ele tem, né? Alguns anos depois, nós entendemos como funcionava a postura da nossa boca em relação ao equilíbrio do nosso corpo. Já falei isso anteriormente. E mais recentemente, nós verificamos que além dos problemas que a boca gerava no desequilíbrio da dor de cabeça, nós tínhamos também a torção craniana, né? O esfenoide deslocado, que era um dos geradores dessas dores e dos problemas articulares da boca. Mas o Polis, ele não é feito simplesmente para proteger os dentes e a gengiva e a estrutura óssea e articular.
ele é feito para dar equilíbrio para o corpo como um todo. Então, o sujeito que tem um ombro mais alto e outro mais baixo, o quadril girado para um lado, para o outro, para frente ou para trás, o pólis é desenhado para ajudar o corpo a se estruturar melhor. Não se trata dele corrigir tudo, né? Mas se trata de dar uma condição nova de equilíbrio. Às vezes o problema é originário da boca, às vezes o problema é originário de outras regiões, mas o pólis consegue auxiliar ao corpo conseguir esse equilíbrio. Além do mais, nós temos a condição respiratória, né? O fluxo de passagem do ar, que o pólis contempla ao mesmo tempo. O paciente, quando usa o pólis, também tem a sua respiração melhorada. Como se não bastasse, o pólis também vai atuar na melhoria e no equilíbrio do aparelho bioquímico digestivo. Então, pessoas que têm queimação, refluxo, problemas nesse sentido, ao utilizarem um pólis, passam a contar que a vida mudou da água para o vinho, assim como essa paciente, né? Porque passou a ter um equilíbrio no sistema digestivo, deixando de ter queimação, refluxo, etc. E isso acontece na grande esmagadora maioria dos casos, né? E isso tudo nos deixa feliz. Então, aqui em resumo, né? O pólis pode ser usado, só para finalizar, na melhoria da performance atlética, né? Para diminuir a incidência de lesões, para que ele se desempenhe mais no esporte que ele pratica. Pode ser usado para as pessoas que gostam de fazer treinos mais fortes em academias. Enfim, o pólis, como diz o nome, polivalente, né? Ele também é uma abreviação para placas oclusivas lisas, mas ele também quer dizer polivalente. Porque ele atua de uma maneira muito ampla. Eu costumo brincar que, claro, a gente tem que valorizar o que a gente tem, não tem jeito, né? Nós precisamos valorizar o que é nosso. Então imagine que analogicamente você pega uma placa comum. Então a placa comum seria um carro comum. Mas o pólis, ele é o Rolls Royce dos carros. Ele é a Ferrari dos carros, né? Ele tem o topo do topo em termos de recursos para cuidar da saúde e proteger a estrutura da arcada. Eu não vou ficar com falsa modéstia aqui, porque a gente é super empolgado quando se fala desse dispositivo chamado pólis. E é por isso que a gente acaba recebendo comentários como dessa paciente que disse que é Deus no céu e a gente aqui na terra, né? Eu fico muito lisonjeado fazer o que seja feita uma comparação tamanha como esta, né? Uma comparação maravilhosa em si. Eu entendo que é uma linguagem figurativa, obviamente, mas faz a gente entender que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa. E eu espero poder fazer o certo para você também. Se você quiser saber mais sobre a tecnologia pólis, ou como é que ela pode ser aplicada em conjunto com os alinhadores invisíveis, ou seja, corrigir os seus dentes enquanto trata a sua saúde como um todo, fala conosco, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.